Olá, eu vim trazer sobre esse assunto, mas é um esporte, né? Um exercício, na verdade, em que você pode trocar por outra coisa, outro hobby, algo que te conecte com você, né? E você sinta que é mais viável para você ou, né, que você se identifica mais com isso, tá? O ponto importante que eu quero trazer não é nem iniciar a caminhada, mas, por exemplo, algo que me conectou novamente comigo, me trouxe bem-estar. E eu queria compartilhar isso para você porque é algo simples, algo que talvez te ajude até a economizar, por exemplo, como no meu caso. Bom, eu me mudei faz 6 meses para Curitiba e antes eu morava em uma cidade pequena, era litorânea, em Santa Catarina, que ali era praia, então você tem uma conexão com a natureza que é inexplicável. Tem pessoas que não gostam de morar em litoral, em praia. São cidades pequenas, às vezes não, né? Itapema, Balneário são cidades grandes, mas a cidade que eu morava, ela não tinha nem shopping, não tinha cinema, não tinha McDonald's. Quem dirá, por exemplo, casas noturnas para você sair e tal. Então, realmente, se você não tem esse tipo de lifestyle, né? Em que você tem a necessidade de você sair e tal, e você não tem essa vida um pouquinho mais tranquila. Para você não faz bem, que tá tudo bem também você, né, ter essa necessidade de sair e tal, e em bares e tal. Eu gostava muito da praia, no meu caso, porque eu já não saía mais muito, sabe? Eu buscava mais ali me conectar com a natureza mesmo. Então, eu sempre gostei muito de exercício, eu faço academia desde os 15 anos. Não é nada que eu levo muito a sério, mas o exercício físico ele está presente na minha vida diariamente. Então era algo que a praia, caminhar na praia, correr na praia, caminhar no calçadão era algo muito bom para mim e eu tinha essa conexão, né, com a natureza, eu me sentia bem, eu me sentia, sabe, era algo prazeroso para mim fazer isso. E eu sei que de começo, você assistindo, às vezes você pensa assim, meu Deus, como que pode ser prazeroso, né? Caminhar, fazer exercício. Gente, ele libera uma sensação, depois de você fazer exercício, né? De, de realização, sabe? De dever feito. É muito mais difícil, por exemplo, você sair para caminhar ou correr do que você assistir uma série e ficar sentado. Mas o nível de dopamina que você tem após, né, a endorfina também, que você tem após fazer um exercício, é uma sensação natural, sabe? Então, é inexplicável. Você vai se sentir muito bem, você vai elevar sua autoestima, enfim, outras várias coisas. Mas não é esse assunto principal que eu queria falar. Eu tava com esse problema porque eu me mudei para Curitiba e assim, o bairro que eu morava não era perigoso em si, mas aqui em Curitiba você tem certas limitações dependendo do bairro onde você mora e tal. E, né, se for muito longe, aqui você geralmente faz tudo de carro, porque tudo é muito longe, então dependendo de onde você mora, se o seu trabalho é longe, é inviável você ir a pé, por exemplo, né? Mas, quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu tava tendo esse problema, porque aqui só tem parques, né? E os parques também, em dia de semana, não são 100% seguros. Até se for no final de semana, que é um pouco mais movimentado, eu acho tranquilo. Mas em dia de semana, dependendo do horário, né? E tanto também que você tem que se deslocar até o parque. E as pessoas geralmente trabalham o dia todo, só chegam à noite em casa, então é meio inviável para você fazer isso, né? Você não vai ter tempo, porque você tem que fazer comida, tem que limpar a casa. Mas enfim, quando eu cheguei aqui e eu não tinha mais a praia para caminhar, que era algo muito, né, natural, ali é outra sensação de uma cidade grande, né? Prédios e tal, lá onde eu morava nem tinha muitos prédios. Mas enfim, aqui não tinha segurança, então assim, eu morei em um bairro onde as coisas. Alguns pontos eram próximos que eu poderia ir a pé. E eu tentava fazer isso, né, o máximo que eu podia. Mas ainda assim, mesmo sendo um bairro seguro até certo horário, eu não me sentia muito bem. Não me sentia muito.
eu não me sentia 100% confortável de fazer a caminhada. Então, eu fazia o que eu podia ali, mas eu fazia com muito medo. Então, eu até parei de fazer. E isso tava, assim, ruminando dentro de mim, porque eu queria, sabe, além da esteira. Eu gosto de caminhar. Nem é muito corrida de rua, sabe? Eu gostava de correr lá na praia onde eu morava, porque lá na praia era tudo reto. Aqui em Curitiba tem muita subida e descida, e você fica assim, sabe? Um pouco cansado. E não tem a vista do mar, né? Mas não tem problema, aqui é uma cidade muito boa também, maravilhosa. Aí, agora, final de dezembro, eu me mudei para outro bairro. E aqui nesse outro bairro, tudo o que eu preciso fazer é muito pertinho. Então, eu consigo ir no meu ponto de coleta para levar meus pedidos lá, é super pertinho, a academia é perto, então eu faço tudo a pé. E parei de usar meu carro tá lá guardadinho e tem sido muito bom para mim. E ontem eu fiquei analisando isso, porque muito acontece disso, que a gente tem medo de se mudar, por exemplo, de cidade, uma cultura nova, tudo. Já ter dou um parecer melhor sobre isso, para você lidar com isso, não tenha medo, né? Eu nunca tive muito medo, assim, sabe? Sempre fui bem corajosa. Então eu simplesmente me mudei pra cá, eu tenho uma família aqui, meus irmãos e tal, mas cada um tem sua família e tal. Eu vim mais sabe, na cara e na coragem. Tudo bem, eu tive um relacionamento aqui, graças a Deus ele é ótimo. E eu trabalho também, eu trabalho em casa, então assim, claro que isso favoreceu, talvez na sua realidade não seja possível encaixar isso, mas foi muito bom mudar de cidade, tá? E tinha essa questão, sabe, que eu tava, sabe? Eu sinto que essa conexão de caminhar sozinha, olhar a paisagem, olhar os prédios, olhar tudo ao meu redor, tava me fazendo falta. Principalmente pela questão, por exemplo, de quando uma situação que acontece quando você se muda, você não tá mais na escola, por exemplo. Eu trabalho em casa. Então, assim, aonde que eu faço amigos? Sabe? Então, a única pessoa que eu tinha mais próxima eram os meus irmãos, que moram em outro bairro, que é um pouquinho mais longe, então não é todo dia que eu vejo eles, e o meu namorado. Então, era uma coisa que eu tava sentindo falta. E eu sou muito. A gente é muito parceiro um do outro, e o meu namorado. Mas eu tava sentindo falta de fazer coisas, sabe? Quando você sai pra pensar e tal, e olha a paisagem. Tava faltando isso pra mim, sabe? Então, analise o que uma simples caminhada pode trazer para você de benefícios. Tanto a conexão com você mesmo, o poder, por exemplo, de você. Eu sei que muitas vezes, mesmo caminhando na rua ou em outro lugar, você ainda você tá aqui caminhando, mas você tá pensando em outras coisas. Mas depois de um tempo, indo todos os dias, igual eu estava indo, por exemplo, tinha dias que eu já tinha resolvido minhas coisas, então eu tava com a atenção plena ali, sabe? E aquilo me fazia muito bem. Eu chegava em casa, assim, sabe? Com uma sensação muito boa de realizada mesmo, sabe? Eu já tinha feito meu exercício do dia. Logo após eu saio pra a caminhada para fazer todas as minhas coisas, levar meus pedidos, tudo. Logo em seguida eu já paro na academia e depois da academia eu venho para casa. Então assim, eu já faço meu cardio do dia. Isso traz então conexões com você mesma, sentimentos de bem-estar com você mesmo, tá? Você não precisa de companhia, que isso é muito importante. Hoje em dia a gente é muito dependente um do outro, sabe? Tem muita gente com dependência emocional assim, gravíssima, né? O bem-estar, o exercício, né? E assim, o que mais me chamou a atenção foi a conexão com o momento presente, porque você tá ali caminhando e você tá olhando ao seu redor e você imagina que cada janela, cada lugar tem uma história, cada pessoa que passa do seu lado, às vezes ela tá voltando do trabalho, às vezes ela tá voltando de um dia super difícil, sabe? E a possibilidade de você fazer amizades também na rua. Então, assim, seja caminhado ou não, seja algum esporte ou não, seja jogar xadrez na praça se você quiser, mas tenha momentos assim em que você saia de casa, sabe? E tem algum tipo de conexão sozinho.
sabe? Tanto para você se conectar com você mesmo, com o momento presente, se conectar com pessoas novas, sabe? Porque isso é muito importante pro seu bem-estar. Eu tô muito realizada, me sinto muito realizada, mesmo morando em Curitiba, me sinto muito realizada em morar aqui porque eu tenho essa possibilidade. Tenho me sentido muito bem, realizada e com esse buraco que estava me faltando, talvez preenchido por essa outra atividade que não é correr com vista para o mar, mas é poder caminhar, só pelo simples fato de caminhar. Poder caminhar, poder andar, né? Poder pensar, poder ter, né? Agradecer também, né? Ser muito grata também essa questão de poder andar, poder tomar minhas decisões, poder levantar e sair, sabe? Não tô dentro de uma cama de hospital, não estou, sabe, internada em que eu não posso fazer isso. Então, tenta isso ou outra coisa que você acredita que seja mais conveniente para você e que você goste mais, tá bom? Beijinho. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar é a economia que eu trouxe para mim, tanto de manutenção do meu carro e gasolina. Eu sei que às vezes você vai olhar e você vai falar, ai, mas um lugar que você vai a pé e você gasta 20 minutos, você só gasta 6 de carro. Analisa o trânsito, tá? Porque dependendo de onde for, você vai pegar o horário, né? E aonde for, você vai pegar mais trânsito do que, né, se você for de a pé. Estacionamento, você tem que pagar e tudo. Então, isso me ajudou também financeiramente, tá? Meu carro tava dando bastante manutenção. E normal isso de carro, tá? Se você tem um carro, é um filho, tá? Mesmo que seja novo. Então, assim, teve muitos pontos positivos, sabe? Pra mim. Espero ter te ajudado. E se for viável pra sua cidade você fazer isso, tá? Não tô falando pra você fazer isso em São Paulo, por exemplo, sabe? É muito perigoso. Então, toma cuidado.